Isaías 44, versículo 24 vai dizer-nos: E assim diz Yahvé, nosso Deus, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Yahvé teu Deus, é que tudo fiz, e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Sou eu que frustro os sinais dos falsos profetas e torno insensato os adivinhos, que envergonho o conhecimento dos sábios e o transformo em loucura. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você neste dia. E esta é mais uma ministração da Igreja Uma Nova Chance. Hoje eu tô aqui no sofá de casa, literalmente, porque vocês sabem que todo o nosso trabalho é feito por enquanto no lar, para atender os irmãos que, devido ao processo de isolamento e pandemia, nós estamos gravando para que eles possam receber essa ministração em casa. E os nossos cultos presenciais já retornaram aos domingos às 19 horas. Se você não nos conhece e quer fazer uma visita, já vou deixar aqui. O endereço é Rua Almeida de Moraes, 123, Vila Matias Santos. Você será muito bem-vindo em nossa casa. Bom, eu comecei lendo Isaías para a gente falar muito pouco, porém, tentar trazer de forma bem contextual, bem pontual para nós, sobre algo que não preocupa só a mim, mas eu tenho visto que tem preocupado muitas pessoas. A grande forma de se buscar mais conhecimento ou de se buscar mais ciência. Eu vou ler alguns outros contextos em outros livros e versículos e eu gostaria que depois você possa, com calma, ler todos eles que nós falamos aqui. Após Isaías 44, quero ler para você Daniel 2, 21, que diz: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e o estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. A maioria das versões bíblicas que eu estou lendo é a Almeida atualizada e outras são da Bíblia de Jerusalém. Independente disso, qualquer Bíblia que você tenha em casa, com certeza trará aí conhecimento diante do que você possa estudar. Irmãos, o livro de Daniel e o livro de Isaías podem, em questões de estudo, talvez não terem tantas formas de se cruzarem, mas em questões escatológicas, eles são extremamente utilizados para apontar situações que estão arremetendo o povo de Deus. Ora, não me assusta saber que no livro de Daniel fala-se sobre o quê? A multiplicação da ciência. Porém, o contexto da palavra ciência tem várias raízes. E a principal dela, que é o que eu quero falar com você neste dia, é sobre o conhecimento e a sabedoria. Podemos afirmar que uma boa parte das pessoas que estão neste mundo e ainda não conhecem a Jesus como seu Salvador, podem ter diversas dúvidas, lacunas, grandes abismos em suas vidas diante da falta do conhecimento, e vão buscar na ciência propriamente dita, na engenharia, na tecnologia, formas de se conhecer este mundo, o homem e o outro. Mas para aqueles que já conhecem o seu Salvador e buscam conhecer a sua palavra, devem ter a consciência de que nós somos conduzidos por um caminho muito diferente, ao qual um dos primeiros é reconhecer que toda a nossa sabedoria não vem de nós e nem sequer a nossa força. Tudo vem do nosso Deus. E assim mesmo, pela sua soberania, Ele escolhe a quem Ele quer dar o conhecimento. Nós vamos encontrar na Bíblia várias vezes a exposição da glória de Deus em muitas atuações. Em questões climáticas, como o próprio Daniel fala, estações, chuvas, terremotos, todas as transformações da natureza, tudo que a gente vê como grandiosidade na Terra em questões físicas. Também veremos a grandeza de Deus ser denunciada na vida, na biologia, na própria agricultura.
e coisas que muitas vezes são inexplicáveis, tanto para os que conhecem a Deus quanto para os que não conhecem. Porque conhecer a Deus é muito diferente do que saber da sua existência. Nós temos o conhecimento, você pode procurar através da tecnologia na internet, homens que realmente sabem da existência desse Deus ao qual os seus filhos falam, ao qual nós falamos, mas não conhecem e nem reconhecem o seu poder e a sua atuação sobre esta terra. Então, não deveria ser espantoso para nós, não deveria nos causar estranheza este volume de informação, este volume de ansiedade, porque o conhecimento ele começa a trabalhar em nós diversas ansiedades, e não deveria nos causar estranheza, até porque Daniel, Isaías e outros livros já estão apontando para isso. O fim deste século traria sobre nós, Lucas vai falar no seu evangelho, muito cuidado com coisas vãs, a perda de foco, de produtividade, o verdadeiro entregar a nossa vida em devocional, ou como o apóstolo Paulo diz, estarmos cativos a Deus sem nos preocuparmos. Gostaria de fazer menção ao nosso querido irmão Christopher Walker, que vocês devem conhecê-lo, se não conhece, deve procurar conhecer, que tem um trabalho maravilhoso através da Editora Impacto e outros trabalhos que eles como comunidade fazem, mas eu os conheci através da Editora Impacto há muitos anos atrás. Ele tem um estudo, ele tem vários estudos no YouTube, você pode acompanhá-los também, mas ele tem um estudo pontual sobre o reino de Deus e a sua forma, e ele explica justamente isso, que devido à multiplicação da ciência, a grandiosidade dos ensinos, as seduções por conhecimento, por esclarecer tudo exageradamente, o reino de Deus vai ficando medíocre, pequeno, ele vai sendo rejeitado até por aqueles que estão em busca de conhecer verdadeiramente esse Deus. E aí, nós vamos nos encontrar neste exato momento que nós estamos. Um esforço desacerbado para que as pessoas leiam a Bíblia, que deveria ser algo tão natural nosso. Um esforço suprassumo e surreal e super inflamado da necessidade da igreja orar, que também deveria ser algo comum e natural. E outras forças que estamos colocando em lugares para que algo que deveria ser natural entre nós e não está sendo. Eu hoje gostaria de arriscar a dizer para você, querido irmão, querida irmã, que uma das pilares, uma dessa veia que faz com que o homem despreze a multiforma do Senhor e o conhecimento através da Bíblia, seja justamente o que Daniel está explicando a nós, seja justamente o que Salomão em Provérbios também vem nos trazer. Nós somos seduzidos pelas paixões do conhecimento, porque o conhecimento, ele tem uma função primordial, ele expõe o homem, ele nos expõe. Quanto mais você conhece, mais você se humilha, deveria ser, mas quanto mais conhecimento a gente está absorvendo, uma das primeiras coisas que a gente faz é ir para a internet dizer que sabe ou tentar ensinar alguém. E não que eu esteja falando que isso é errado, mas que se isso não é medido, colocado como espelho à luz da palavra, vamos nos perder a essas paixões. E vamos começar a multiplicar informações através da nossa medida e não da medida de Deus. E aí começamos a ver o mundo mais corrompido, mas os seus filhos, filhos de Deus, cansados, distraídos, preocupados com coisas vãs, como já falei aqui em Lucas, e cada vez mais buscando entender outras coisas. Irmãos, a Bíblia, o nosso Senhor, nosso Deus, é o Criador. Por Ele ser o Criador, a criatividade está em nós. Nós somos criadores como Ele. Nós queremos criar, nós queremos cultivar. Ele nos permitiu. Mas tudo que expõe o nosso coração precisa ser curado. Senão, nos tornaremos presas fáceis deste mundo, deste engodo. E ficaremos malucos, ansiosos, querendo fazer coisas demais. E aí ficaremos desapercebidos aos sinais de Deus. Por isso que a coisa mais crucial do conhecimento é expor o homem. Veja, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu posso me conhecer.
A atual geração está fazendo o inverso. Quanto mais eu conheço a mim, quanto mais eu conheço o homem, mais eu quero conhecer a Deus. E aí é onde vamos encontrar vários abismos puxando outras pessoas. Nós não temos problemas com a psicologia, com a ciência, com a biologia. São todas diante de um critério divino, aprovado por ele. Mas quando eu inverto a minha escala de prioridade, quando Deus não é a base, quando os seus sinais e o seu espírito não é a base, e eu inverto essa base, eu coloco tudo a perder. E o meu coração fica exposto, mas não é curado. Olha que simbologia eu vou fazer com você nesta ministração. Quando olhamos em Gênesis, podemos perceber claramente que ao consumir o fruto do conhecimento e da sabedoria, Adão e Eva foram expostos. Esta exposição não foi para somente sua condenação, mas para que houvesse a partir dali o contemplar e a completude de tudo que estamos vivendo hoje. O conhecimento deve expor o coração do homem para que ele seja exortado, ensinado e corrigido por Deus. E aí sim poderemos saber se o que estamos construindo está segundo a vontade de Deus. É impossível dizermos que a tecnologia não está favorecendo o homem, mas o meu coração precisa ser exposto. Porque talvez eu esteja vindo para a câmera simplesmente dizer para você que eu sei mais, colocar o dedo no seu nariz, como diz o ditado, para dizer para você que eu sei mais. Simplesmente eu carrego a teologia, a ciência e outras filosofias para me merecer diante dos outros que eu machuquei. Eu tenho certeza que você conhece alguém da internet que, por muito saber, vai para a internet com o artifício de dizer que está desmascarando o outro porque agora ele conhece a verdade. Nós estamos vivendo uma onda de reformados, de novos calvinistas, arminianistas e outros istas por aí, que estão desvalorizando o outro, sem empatia, sem impartir humildade e utilizando os canais de rede social e outras tecnologias para inflamar o seu ego. Eu acho que eu não tenho aqui, mas um dos livros que nós temos feito a leitura, não só os nossos da editora Vertente, mas o do Timothy, que é um livro extremamente falado, do Timothy Keller, que fala sobre o ego, e ele vai falar justamente sobre isso. Ou ele está super inflado, que já foi algo que encheu, desencheu e encheu de novo, ou é algo que nos fez muito mal. Eu descubro a verdade. Em vez de eu pegar a verdade e me libertar, como é a ação do versículo, eu começo a criar outros impérios. Então eu começo a dizer para as pessoas, olha, me feriram porque eles estavam errados, agora porque me feriram eu vou te mostrar o caminho certo e vamos todo mundo ferir a quem me feriu. Isso olhando para um cenário de alguém que está ferido e sai da sua congregação e usa a tecnologia para fazer isso. Já tem um bom tempo, mais de 2 décadas, que borbulham vários perfis de igreja, pastores que não são pastoreados, que não buscam conhecimento da palavra de Deus, e uma série de vertentes, mas eu vou me conter aqui para a gente não explodir. Mas o que eu estou querendo trazer para você é: o conhecimento tem a função de expor o homem, e essa exposição tem que ser perante ao nosso Deus, porque segundo a sua palavra é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, e é o seu Espírito que deve nos corrigir, que deve nos envergonhar, que deve nos humilhar, para que nós não venhamos ser seduzidos por estas coisas. Então, meus irmãos, uma das funções de eu trazer essa palavra para você neste dia é te dar a certeza de que a multiplicação da ciência, muito conhecimento, você vê essa enxurrada de curso, transformação, coach, psicologia, vamos entender o homem, vamos ser felizes e vamos dar certo, é bíblico. A Bíblia não está atrasada, a Bíblia não mentiu, a Bíblia não está ultrapassada, a sua palavra não é em vão e ela é viva e atual, extremamente atualizada. E ele já nos mostrou isso. O fato dele nos dizer isso, o fato de Lucas nos adverter e mandar tomar cuidado com as vãs coisas deste mundo, não desabilita o homem de ter conhecimento. Veja, mas
Esta é a chave que eu quero te entregar nesta palavra. Se eu sei que essas coisas vão acontecer e que é ruim para mim como filho de Deus, mas que eu também não posso me dar de louco, né? E não estudar, o que eu devo fazer? Eu devo entender que o conhecimento e a sabedoria devem expor o meu coração e eu devo buscar a repreensão de Deus, de seu Espírito. E agora vou te dizer uma coisinha até que faz o complemento de tudo isso. Buscar homens de conhecimento. Irmãos, é para garimpar. Não tá fácil. Hoje todo mundo tem uma palavra eloquente, tem um bom canal no YouTube e tem uma igreja com bastante membros e uma situação de vida até financeira muito boa, que abrilhanta os nossos olhos e faz com que a gente menospreze muitas vezes os anciãos que não gostam da internet e que estão cheios de conhecimento e sabedoria. Não façam isso. Se você é um pastor e está ouvindo essa palavra, eu me coloco debaixo da autoridade de Deus para que eu não te fira, para que eu não te desonre. Mas é como eu tenho feito aqui na minha casa com o meu esposo. Para eu estar aqui, eu tenho a autorização dele para poder dizer algo a vocês. Busquem ouvir outros homens. Pode ser que você se machuque, pode ser que você se magoe, faz parte do processo da exposição. Mas garimpe. Garimpar tem um processo de você buscar. Peça a Deus. Deus me dê sinais, diretrizes, onde encontro homens. Eu hoje posso dizer a vocês que eu tenho um grande cuidado, presente de Deus na minha vida, por ter conhecido grandes homens, grandes mulheres, que se manteram fiéis, que isso é o mais importante. Não é só carregar a sabedoria e não se manter fiéis aos princípios, mas que se manteram fiéis a Deus e a sua palavra e conduziram a nós, estão sempre conduzindo um bom conselho ao nosso coração. E todos que me conhecem, todos que fazem parte da nossa igreja, sabem o quanto eu os valorizo. Então, desde a família Walker, aos irmãos da igreja orgânica, no Senhor, que tem um canal no YouTube, se você quiser conhecê-los, pode nos procurar. A editora Fiel e toda a sua equipe e o próprio Voltemos ao Evangelho, a editora Clássico e todos os seus conteúdos. Tem muito, eu não posso falar de todos, eu vou esquecer de alguém aqui e eu posso acabar magoando essa pessoa, mas assim, quiser saber quem são as pessoas que os pastores desta casa, o pastor Ricardo, o pastor Naná, tanto eu quanto a esposa do Ricardo e outras mulheres, que nós temos aí discipulado, apresentado, né, com conteúdo bom. Se você quiser saber, você pode mandar um e-mail pra gente, entrar aqui no canal ou nas nossas redes sociais, Igreja Uma Nova Chance, ou como o pessoal costuma chamar a gente carinhosamente, UNC, e a gente passa para você também esses contatos, passa para você os livros, os artigos que eles têm deixado. Eu também desafio você que tem esse conhecimento, que Deus está te levantando, escreva, deixe legados, né? Compartilhe informação saudável, porque vai ser necessário para esse dia. A multiplicação da ciência está cegando o homem, mas ela não deve nos desabilitar, ela deve nos expor. Todo conhecimento e sabedoria deve nos expor diante de Deus e de seus homens, para que venhamos a ser corrigidos, humilhados e aí sim utilizar isso. Mas não confunda esse processo, não inverta essa pirâmide de prioridades, irmãos. Lembre-se, não é conhecendo o homem que você vai conhecer a Deus, é conhecendo a Deus que você vai conhecer o homem. E aí sim você vai poder tocar na ciência, na engenharia, na filosofia, na biologia e poder contemplar a glória de Deus e servi-lo enquanto aqui neste mundo. Cuidado! E para finalizar, quero ler mais uma aqui. Muito conhecido de todos nós, Deuteronômio 29 vai dizer: coisas encobertas pertencem a ele, mas aos seus filhos ele está revelando o que é necessário. Então fique tranquilo, ele vai revelar tudo no tempo dele, tudo que é necessário, tudo que ele julga ali que naquele momento precisamos aprender. Colossenses 2:8 vai dizer: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E mesmo em Colossenses 2, a partir do versículo 2 em diante, vai dizer assim: esforça-me
para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. A quem estamos buscando conhecer? Este verdadeiro ministério que é Cristo. Nele estão escondidos, algumas traduções contidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esses versículos é para que te tragam esperança, para que te tragam a certeza de que a Bíblia não está ultrapassada, ela não está deixando nada oculto diante do que tem que ser revelado aos filhos. E mais do que isso, trazer um alerta que você está sendo engolido pela multiplicação da ciência, como está em Daniel. Todo dia que você usar o seu celular, entrar na internet, tem um curso novo. Pode ser até um curso gospel. Ele vai te sucumbir, ele vai te consumir. Se não for algo direcionado, ele vai encher a sua mente e você vai cair nos enganos, nas seduções, como Lucas disse em seu evangelho. Você vai estar desapercebido porque está dando continuidade a ministrações vãs, a conteúdos vãs, ao engodo desta vida. Isso faz com que você pare. Isso faz com que você fique fora da órbita? Não. Isso faz com que você entenda os riscos. O evangelho é sobre assumir riscos. Assuma esse risco. Quer buscar conhecimento, sabedoria? Quer entender mais sobre a ciência, filosofia, biologia desta vida? Permita-se que este conhecimento exponha o teu coração e a tua mente. Busque a Deus, busque o seu espírito, busque homens sabedores e fiéis à sua palavra, para que eles ponham o dedo na sua ferida e diga se você está acima, subindo para a cabeça, se você tem que se humilhar, se você tem que frear, se você tem que parar, se você tem que abrir mão do que você está fazendo, porque a melhor coisa é viver a vulnerabilidade no sentido de permitir com que até a paralisação dos nossos projetos seja de acordo com a vontade de Deus. E mais, a Bíblia nos fala que um coração pode se tornar enganoso, mas deste mesmo coração procede a vida. Como eu faço a distinção total desse processo para viver em paz com os homens e em paz com Deus? Compreender que a nossa mente convergida atua sobre as nossas emoções. Uma mente cativa à palavra de Deus, uma mente que medita, que reflete, que tem tempo para buscar a Deus, consegue dominar, lembra dos frutos, domínio próprio, um coração enganoso, e tornar desse coração que jorre água viva. Para isso, irmãos, não é um dia, não é um seminário, não é um curso online que você está comprando para se tornar alguém extraordinário. É vida com Deus, e vida abundante, e para sempre. Ela é cíclica e eterna. Então, isso que a gente tem que prestar atenção. E falando de filosofia, e falando de vida com Deus, qual era o maior trabalho dos grandes filósofos? Alguns consideram Jesus como um grande filósofo. Já parou para pensar qual era o maior trabalho? Tem uma estátua muito conhecida, vocês devem lembrar, um homem que fazia assim, sentado sobre uma rocha. O nome dessa estátua é O Pensador, porque o grande e volúvel trabalho que esses homens dedicavam era pensar, meditar, observar. Jesus, em seus evangelhos e durante sua passagem na terra, encarnado, vai dizer o quê? Contemplem a minha palavra, contemplem os feitos do meu Pai. Sem contemplar, irmãos, sem meditar, sem ter tempo de qualidade, sem parar, nós não vamos conseguir. Cuidado com as coisas vãs deste mundo. Que Deus te abençoe. E que esta palavra seja uma forma, uma chave para você se expor diante do conhecimento da sabedoria que você está buscando e se livrar das seduções deste mundo. Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu tempo aqui investido conosco. Até a próxima e uma boa semana.